Os 65 reeducandos da FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, têm aproveitado muito bem o tempo. De segunda a sábado, a agenda destes adolescentes parece estar toda comprometida com a pintura, escultura com argila, escultura com papel, capoeira, violão e até teatro. Os internos eles estão muito satisfeitos, muito felizes, né? Como vocês podem estar observando, essa interação desse grupo que está desenvolvendo um trabalho cultural dentro da instituição só vem a contribuir para o processo de desinternação até mais breve do adolescente. Mesmo tendo aulas de teatro, eles nunca tinham assistido uma peça. Por isso, os grupos Recriar Palhando e Arsênico resolveram fazer a pré-estreia da peça infantil Dum, o Pequeno Aprendiz em Busca da Magia, aqui para este público especial. Hoje, estes adolescentes estão tendo a oportunidade de assistir a uma apresentação de teatro. Amanhã, eles vão trocar os papéis e vão estar do lado de lá. Este dia será lembrado como mais uma grande lição. A peça Parábola da Felicidade é um livro da Paulus, né, que é um livro muito bonito, que tem uma história muito interessante. E nós estamos buscando, nesse trabalho, desenvolver com eles a parte humana, onde eles sabem que eles vão descobrir que a liberdade não está lá fora, a liberdade está dentro deles. Esse texto é muito trabalhado nessa linha e eles estão recebendo esse texto com muita felicidade, com muita vontade. Isso está facilitando o trabalho. Com a atenção completamente voltada para o espetáculo, eles nem piscavam os olhos. A expressão curiosa só saiu do rosto para dar lugar às gargalhadas. Thiago, você gostou da apresentação? Nossa, foi bastante legal, assim, bem comovente e mostra pra gente, assim, como deve ser futuramente nossos corações, assim, o que a gente deve aprender na nossa vida, as boas ações, mostra, assim, bem legal. No final, as gargalhadas saíram de cena para dar lugar às lágrimas, que só vieram trazidas pela emoção. Eu acho que nós estamos, assim, atingindo a nossa proposta, que é justamente a maior proposta do teatro, uma grande sinceridade para consigo mesmo, consequentemente um grande respeito por si próprio e, consequentemente, a sinceridade e o respeito pelo outro. Eu acho que é por aí, eles estão acatando isso maravilhosamente. Você que também quer ser feliz, criança ou adulto, seja sempre um aprendiz. Um encontro emocionante hoje na FEBEM de São José do Rio Preto. Os menores que aprenderam a ler na própria unidade conversaram sobre literatura com escritores. Aqui tem passos, mas não como lá. Aqui tem amigos, mas meu lugar é lá. Saudades daqui vou ter, pois aqui aprendi a mudar. Na paródia da poesia Canção do Exílio, o retrato da própria realidade. A prova de que a alfabetização vem dando frutos na FEBEM de São José do Rio Preto. O primeiro passo foi aprender cada uma das letras, até que todos soubessem ler e escrever. O caminho seguinte foi o contato com os livros. Nos últimos 4 meses, os menores leram mais de 450 títulos. É uma revolução pedagógica. Nós estamos hoje na unidade São José do Rio Preto, colocando ela como referência para as demais unidades, da possibilidade de uma intervenção efetiva e eficaz junto à população infratora. Algumas obras se destacam entre os menores. Os livros que fazem mais sucesso aqui na unidade são geralmente os livros do Jorge Amado. Nós percebemos que realmente os livros que mais saem, né, são livros regionalistas, livros poemáticos e livros românticos. Eles também receberam livros de escritores da cidade e puderam debater com os autores. O personagem do romance, os personagens, eles são muito você. Você põe muito de você. Não é só o autor que escreve, mas o autor que idealiza, que cria alguma coisa de um autor. Seja intelectual ou seja ele no trabalho concluído, né? A conversa mostrou a curiosidade dos jovens pelo processo de criação. Um momento também para revelar talentos. Se eu soubesse escrever na água, como eu escrevo na areia, escreveria o seu lindo nome no sangue da minha veia. Para as duas partes, a reunião foi além de um simples encontro entre público e escritores. A atenção com que eles ouvem a gente, as perguntas que eles fizeram, eu achei que eles ficaram assim com os olhinhos
prestando atenção, bebendo as palavras dos amigos aqui, dos colegas. O fato deles terem lido o nosso trabalho, estar admirando o nosso trabalho, isso deu uma força muito grande para a gente continuar. Deu esperança, eles trouxeram esperança para a gente. Foi tipo uma lição que a gente teve. Eu mesmo senti tipo eu tenho aprendido uma coisa muito grande sobre eles aí, falei isso pra gente, uma coisa boa. E o aprendizado já pode ser notado no texto Saudades Mil, a paródia da obra de Gonçalves Dias. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que aviste a minha família, onde é o meu lugar. Uma boa noite e até amanhã. Um encontro emocionante na FEBEM de Rio Preto. Quem diria? Escritores conversaram com os adolescentes infratores sobre livros. Confira na reportagem de Carla Francisco. Ao invés de brigas, fugas ou rebeliões, a FEBEM de Rio Preto tem atividades educativas. 43 adolescentes da unidade participaram de um workshop do livro, debatendo com os próprios autores o conteúdo do que leram durante quase um mês em que os livros ficaram emprestados para a unidade. Aproximadamente há 6 meses, nós implementamos essa atividade pedagógica na unidade. Isto é, em parceria com o SESI, nós conseguimos uma biblioteca ambulante. E no incentivo do corpo pedagógico da unidade, os resultados já são, em curto espaço de tempo, a gente tem 280 livros lidos pelos adolescentes. Para uns, a prática da leitura é algo que satisfaz. Outros vão mais além e passam para o papel suas próprias ideias, tomando por base as formas de linguagem encontradas nos livros, a maioria sobre literatura brasileira. Quantos livros você já leu? Uns 5, 6 livros. E pretende continuar lendo? Sim, pretendo. Está gostando da leitura? Estou. Eu gosto de ler muito, escrever também sobre minha vida, sobre minha trajetória na droga até hoje, sobre a vida da minha mãe também, me traz várias lembranças, e também sobre o meu real sentimento que eu sinto no dia de hoje. O que você já escreveu da sua vida? Eu escrevi desde quando eu nasci até o dia de hoje, quando eu ganhei minha primeira liberdade, e continuo escrevendo sobre o meu dia, o que eu sinto no dia, sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto, sobre o que eu sinto também. Eles foram divididos em 4 grupos para discutir sobre o conteúdo dos 15 livros de assuntos variados que foram enviados para a instituição. Internos e escritores fizeram muitas perguntas e deram muitas respostas para que cada um chegasse à sua interpretação particular sobre os conteúdos. Os adolescentes também tiveram a ajuda dos escritores para responder 3 perguntas fundamentais. O que chama a atenção em um livro? Qual o motivo que o leva a terminar a leitura? E qual autor que desperta mais atenção? É uma maneira de nós estarmos analisando, né, se o nosso trabalho realmente está sendo positivo, né? Então eu acredito que daqui a gente está tirando os frutos desse trabalho e também vamos conseguir aprimorar algumas coisas, né, aparar algumas arestas, o que não está sendo bom. Eu acredito que o maior ponto positivo desse nosso workshop é isso, né? Para os escritores, o mais importante é o que esses adolescentes estão fazendo. A obra e o trabalho do autor só existe ou se justifica pelo leitor. É muito interessante você sentir o potencial que existe, que a inteligência, o conteúdo, a sensibilidade, entende? E desses jovens que, na verdade, estão apenas precisando, às vezes, de uma oportunidade para que esse dom, esse talento aflore. Então, é maravilhoso a gente conseguir contribuir para isso de alguma forma. Bela ideia, não é? 15 escritores visitaram ontem a FEBEM de Rio Preto. Eles participaram de um projeto para incentivar a leitura entre os jovens internos. Os 46 internos da FEBEM de Rio Preto participaram de um encontro com escritores da cidade. Divididos em 4 grupos, eles discutiram com os autores o processo de criação de um livro. 15 escritores cederam as obras para serem lidos pelos adolescentes. Os internos elegeram um autor preferido, Jorge Amado. Os livros foram disputados pelos adolescentes. A antologia poética de Vinícius de Moraes também estavam entre os preferidos. Isso nos dá a oportunidade de colocar a nossa maneira de pensar, de ser, de como surge essa obra, né?
e até mesmo da gente repensar como isso aconteceu. É um momento até de autoquestionamento. A unidade se transformou num espaço dedicado à literatura e parece que a interação com os escritores deu certo. Em 6 meses de atividade, os internos da FEBEM já leram 280 livros. A média de leitura de cada interno é de 1 livro por semana. A expectativa é aumentar este número para 380 e, se depender deles, a meta será atingida. A gente vem evoluindo muito o livro, lendo, interpretando muito. O interno AGC, de 17 anos, participou da criação de um poema. O trabalho foi uma paródia da Canção do Exílio. Estou aqui pensando por algo que eu fiz, mas logo estarei lá. E quando lá chegar, irei mudar, e minha vida recomeçar. É uma emoção muito grande poder ver e visualizar, né, o olhar do adolescente quando ele vê a criação, a obra dele. Nós temos um número muito baixo. Dentro da unidade de internação provisória, que tem uma capacidade máxima de 24 jovens, nós temos em torno de 20% de jovens que retornaram para a unidade. Já na unidade de internação, o número cai, né, para 6%. Então, somente 6% de jovens por quebra da medida de liberdade assistida e por descumprimento da medida. Que volta a FEBEM. Que volta a FEBEM novamente. E na sua opinião, doutor? Não, acontece o seguinte, os seus filhos eles vivem um problema, eu vivo outro. O índice de reincidência é muito maior do que isso. É muito maior porque ele pode não voltar para a FEBEM, mas ele volta a cometer ato infracional não passível de internação. Então, essa realidade mostrada pela FEBEM, ela não corresponde à realidade. Porque eu analiso processo por processo no fórum diariamente e vejo que o índice de reincidência é muito alto e é muito grande. Qual é esse índice? O índice é mais de 70%. Que voltam à criminalidade? Que voltam a praticar ato infracional. Bom, diante disso, nós temos aqui uma pergunta do Alessandro de Riolândia. Ele gostaria de saber, então, já que existe falha no sistema, por que o sistema não é privatizado? Seria uma solução? Eu acho lamentável a gente trabalhar com a hipótese de que o poder público, a sociedade, o Estado, não consiga atender a uma demanda de jovem conflito com a lei. Então, nesse sentido, os estados e os municípios que competem, né, junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a trabalhar com o jovem conflito com a lei. E nós temos competência e temos condições de reverter esse quadro, com apoio de vários segmentos da sociedade. Eu não vejo que a privatização do atendimento ao jovem conflito com a lei vá surtir resultado. Agora, a pergunta aqui da Yara de Rio Preto, ela gostaria de saber se também existe um trabalho com a família desse menor, para quando ele voltar à sua casa, voltar à sociedade, para que ele seja reintegrado. Uhum. E existem, assim, dados que, por exemplo, algum menor passou pela FEBEM de Rio Preto, hoje ele está reintegrado à sociedade, hoje ele está empregado, existem esses números? Eu tenho vários jovens hoje que estão trabalhando, né, empregados na cidade. Então, eu posso citar inúmeros jovens aqui que teve um sucesso após a desinternação da FEBEM. É óbvio que o estigma de ter passado pela instituição, ele permanece. Mas a gente trabalha isso junto à família, junto ao jovem, para que ele consiga reverter esse quadro. Então existe um trabalho com a família? Com certeza. Nós temos atendimentos semanais e quinzenais, junto às visitas aos finais de semana. Eliana, é esse trabalho que eu acho que é deficiente. Essa falta de acompanhamento depois que o adolescente deixa a unidade. A senhora acredita que se também existisse esse trabalho, os índices de reincidência seriam bem menores? Bem menores. O acompanhamento da família e, digamos assim, uma receptividade da sociedade civil de apoio ao adolescente, indubitavelmente os índices de reincidência cairiam. Bem, e aqui nós temos uma pergunta, deixe-me ver onde ela está, né? O Renan de Rio Preto, ele pergunta se os voluntários não correm risco de trabalharem ali na FEBEM. E a pergunta da Karina de Jales, ela gostaria de saber o que fazer para ser voluntário na FEBEM. Então, eu gostaria que os senhores respondessem a pergunta da Karina e também do Renan. Enquanto ela quer saber como ela poderia ser voluntário, o Renan pergunta se os voluntários não correm risco. Olha, nenhum voluntário, nós tivemos nenhuma intercorrência nesse período de 10 meses. Aliás, tem sido muito gratificante para os voluntários e para os nossos parceiros desenvolverem atividades pedagógicas no interior da unidade. Então,
está descartada qualquer situação crítica em relação ao nosso voluntário. Só uma perguntinha, os voluntários vão, qual a periodicidade que eles vão até a FEBEM? Quantas vezes por semana? Nós temos voluntários que eles vão 2 vezes por semana e tem voluntários que vai 3 vezes por semana. E dá o tipo de contribuição que pode? Artes plásticas, né, de capoeira, né, de violão. Quer dizer, aquilo que sabe e ensina aos internos. Com certeza. Eu quero respeitosamente discordar do seu Silas, porque a pessoa que vai lá como voluntária tem que tomar muito cuidado. Tendo em vista que na FEBEM existem latrocidas, homicidas, não tem nenhum santo ali. E isso demanda uma cautela. A pessoa não pode ir à FEBEM de corpo aberto, porque ela não tem uma segurança de tal sorte a proteger a integridade física da pessoa. E isso prova, inclusive, que Ribeirão Preto, uma psicóloga quase morreu e teve seu corpo todo mordido por adolescente autor de ato infracional. Agora, todo esse medo que a sociedade tem, né, isso poderia refletir depois, tipo, quando o menor ele sair da FEBEM, ele se acomodar mesmo no mundo do crime, mesmo porque ele já tem aquele estigma que o acompanha, que ele um dia foi criminoso, que um dia ele esteve internado na FEBEM, existe isso? Esse estigma vai acompanhá-lo pro resto da vida. Mas, de repente, isso pode ser um fator para acomodar esses menores? Eu acho que pode ser. Mas se a sociedade, se houver aquele acompanhamento familiar, o acompanhamento dos poderes públicos da sociedade civil, certamente esse estigma será minimizado no decorrer da sua vida e ele demonstrando que ele é capaz de se recuperar e de se tornar um cidadão de bem. Tá ok, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, nós ainda temos muitas perguntas, a gente pode voltar nesse assunto num próximo dia. Também gostaria de agradecer a você que participou conosco com perguntas ou assistindo ao nosso programa. Fique agora com as notícias do SPTV primeira edição. Nós voltamos na próxima quinta. E o lado divertido do caipira brasileiro é o tema de uma peça estrelada pela atriz Glória Rabelo, a mãe Estela da novela Mirassol. O espetáculo vai ser apresentado Marisol. O espetáculo vai ser apresentado hoje em Rio Preto. O espetáculo Tunica, Histórias que Não Inventei, é uma comédia caipira que conta a história de uma mulher bem simples que saiu do interior para visitar o irmão na cidade grande. Glória Rabelo, que interpreta o monólogo, passa momentos engraçados na capital. Eu nunca vi pra ser nem pra onde, não. Eu nunca vi sozinho. E eu fugi desse filme, eu aqui falando pessoa de sentar, e eu voar a banana na cabeça da pessoa, e eu sentar, segurar, e ele empurrando, e a banana voando. Tunica compara o seu mundo no campo com as dificuldades da cidade grande. A personagem cria situações cômicas, se desespera diante do mundo civilizado e passa mensagens maravilhosas de humanidade. Recheada de uma linguagem de gente da roça, a comédia proporciona momentos inesquecíveis, faz o público dar boas risadas e muita gente voltar ao passado. Lembrei porque também sempre no sítio, né? A escola, tudo do jeito que foi assim, tá? Muito bom. Eu também morei no sítio, foi mesmo como ela falou. Tudo que ela falou eu lembrei. É maravilhoso fazer, é um desafio muito grande. O monólogo por si só é um desafio, mas há quem goste, eu gosto muito de desafios. E uma personagem como a Tunica é um monólogo, mas me dá um prazer muito grande é a liberdade que tem a personagem de representar outros personagens, brincar com outros personagens. Isso torna mais leve o espetáculo, mais leve para a atriz e mais divertido para quem está vendo. Para quem quiser dar boas risadas com a personagem Tunica, hoje às 8 horas da noite tem mais uma apresentação no Teatro Municipal de Rio Preto. Os ingressos custam R$5. Venham ver, eu prometo que aquele que está meio chateadinho, vai sair daqui sorridente. Prometo, aquela coisa chata do dia a dia, guerra, não faça isso. Venha rir com a gente. Uma boa noite para você.